E aí, tudo bem? Está começando o primeiro podcast do Coletivo Inconfidentes. Nós temos aqui o Eduardo Valente, que é um promotor, né, da empresa Picada de Goiás. Eu queria, inclusive, passar o microfone para ele explanar essa coisa que a gente fala tanto de conviver o patrimônio histórico com o turismo, né? Tem umas ações muito interessantes com passaporte, com viagens interativas, que eu acho muito interessante. Eu vou passar para ele explicar. Sim, vamos passar para ele se apresentar, Isso. Olá, pessoal. Meu nome é Eduardo Valente, né? Sou aí coordenador do projeto Picada de Goiás. Né? A Picada de Goiás é um caminho original, né, que existe e que deu origem aos municípios do Centro-Oeste Mineiro. Essa rota, né, era a lendária dos caminhos do Peabiru, né? Então são rotas milenares e que passavam aqui na região, né? Ela vinha, no caso aqui o Caminho Novo, vinha de São João del Rei e chegando em Formiga, ela se bifurcava em 3 caminhos, né? O sul, que é passando por Capitólio, Piuí, que é o lado sul da Serra da Canastra, né? A Transcanastra, que passava pelo meio e era a mais temida, né, pelos viajantes, pelos comerciantes, pelo motivo de existirem, né, as tribos ali, né, que eles apelidaram em alguns relatos históricos de algumas fontes, dos tatus brancos, que eles eram altamente perigosos, né, tinham hábitos noturnos e moravam nas cavernas. Né? Então ali a Transcanastra ninguém passava. E aqui de Arcos, né? Arcos e Guatama, que é o lado norte da Serra da Canastra. Muitas vezes a curiosidade é que eles acham que a Serra da Canastra é o parque nacional, é a reserva. Mas não, ela começa em Formiga e termina no distrito do Desemboque, em Sacramento. Né? Então chega em Formiga, esses 3 caminhos se separavam, porque a Picada de Goiás é um caminho leste-oeste, em linha reta. Né? Então a gente pode ver outros. Uma coisa que eu acho mais importante que nós vamos fazer hoje à tarde é viver o testemunho da história que ainda existe. Né? Então esse testemunho ele é visivelmente, né, detectado pela arquitetura, por tudo, né? Pela natureza, os cortes, as cavas, né, das estradas antigas. E aqui o porto, né, em Guatama, do São Francisco. Então, a gente tenta agora, né, ligar essa história, os testemunhos com o turismo. Então, é fazer com que as pessoas conheçam a própria história através do turismo, vivenciando, tocando, vendo, comendo, degustando, de todas as formas. Então agora a gente está com esses projetos, né, de começar a executar o turismo dentro da história. Por quê? A gente ficou de 2017 a 2021 mapeando para ver se realmente o caminho existia. E ele existe, né, até porque a origem dos municípios são de 6 em 6 léguas. 6 léguas dão aproximadamente 36 quilômetros. Então, de 36 quilômetros, dependendo da geografia, se for plano, dava até 8. Se for muito relevo, andava 5. Né? Tem um município, um distrito hoje. Né? Então, você pode ver no mapa da Picada de Goiás que de 6 léguas é um município que tem essa rua reta. Né? É uma rua leste-oeste. Então, todas as cidades que estão na Picada de Goiás, elas têm o ponto leste e o oeste em linha reta. A partir daí, com o fluxo de pessoas, começou a comercializar paragem, né? Trouxe sal, vai trocar troco de hospedagem pro gado. Né? Então, aí vem uma série de fatos, lendas desse caminho, né? Que a gente vai tentar mostrar aí para todos, né? Que ainda não fizeram nenhum trecho. Então é mostrar a Picada de Goiás através da história. Bacana demais. E aí aqui é uma das regiões privilegiadas, né? Por causa das cavernas, do Rio São Francisco. Hoje a gente já está
levando o turista nas grutas, né, no museu, num passeio de barco nos canyons do São Francisco, que fica entre Bambuí e Piumhi, né? Então lá é um lugar maravilhoso. Então a gente já está começando a aquecer a economia local também. Por quê? O barqueiro cobrou, deixamos R$400 por barco, né? Almoçamos em Piumhi, né? Contratamos o guia local, que é o Celinho, né, para nos levar até as cavernas. As cavernas são maravilhosas, né? Uma biodiversidade única que a gente não vê qualquer hora, qualquer dia, né? Não é comum. O Eduardo, aproveitando a sua fala, eu acho que seria muito interessante você falar também um pouco do feedback de quem já faz esse tipo de turismo com você, esse tipo de passeio, essas visitas técnicas. Qual que é o retorno que você tem recebido? O que as pessoas têm achado, trazido como experiência? Porque nós, como pesquisadores, nós temos um tipo de olhar, a gente tem um enfoque. E as pessoas, assim, no geral, como que elas têm encarado, como que elas têm absorvido essa história que ficou num passado, mas que você está ali vivenciando junto com elas ali naquele passeio? Então, o primeiro trecho foi o da Transcanastra, que eu levei um grupo de 12 pessoas. Então, foram crianças e foram pessoas já com 70 anos, vamos dizer assim. Então, eles acham fantástico, né? Porque existe, por exemplo, na Serra da Canastra, que é esse primeiro produto turístico da Picada de Goiás, é o trecho Transcanastra. E agora a gente está dividindo outros trechos de acordo com o potencial de atratividade dos locais. Então fizemos esse primeiro passeio com esse grupo, eles ficaram deslumbrados, tinha até gringo, né? Tinha até gringo. E lá no alto da Serra da Canastra tem o Curral de Pedra. Por que o Curral de Pedra está lá naquele local? Porque era pouso. Mas aí começam as lendas, né? Aí o morador local contando sobre os roubos de gado, que lá em cima era muito gado, aí eles na noite, todo mundo cansado, eles separavam ali 10, 20 cabeças, eles iam embora amanhã, não contava e foram enriquecendo. Então muita gente ali ficou rico dando uma desviada do gado. Então, ali não era o caminho mais seguro para se passar. Era o sul, né? Que hoje a gente vê que já está tudo asfaltado. Porque o fluxo é grande, lá do sul da Serra da Canastra, quando eu digo isso. Então, ali era o fluxo para Uberaba, o gado de Uberaba, Araxá, né? Com as águas lá, especial para o gado, né? Então, o caminho norte, que era o de Bambuí, que conectava com o caminho da Piraquara, né, que é o de Pitangui, Sabará. Então, esse fluxo ali também existe hoje, né, mas não como os de baixo. Então, as passagens, né, os turistas vivenciando isso, eles saem deslumbrados, né? Nós fizemos uma outra expedição com um grupo de formiga, que pegou um pouco da Transcanastra com o Lago de Furnas, que já é na rota de Saint-Hilaire. Então ali nós visitamos essas cavernas, né? O Lago de Furnas, o Alto da Serra da Pimenta. Então ali é um outro lugar que deslumbra qualquer pessoa. E que está começando agora, né? Não existe turismo lá. Esses passeios de barco, por exemplo, são os primeiros. Já foram 3, né? Primeiro que eu fui para conhecer, depois já levei 2 grupos. Então, está aquecendo a economia, né? O lado, além da satisfação das pessoas conhecer essa história, é fazer o turismo funcionar de fato, né? É aquecer a economia, gerar emprego e renda, né? Que é um trabalho social do projeto, né? A gente não tem o retorno disso. Tem do social, de ver as pessoas, por exemplo, melhorar um barquinho, começa a investir, daqui a pouco os barquinhos já estão com cadeirinha, confortável, né? Que o passeio são 2 horas de duração. Então a gente vê esse processo evoluir e todo mundo ganhar com o turismo cultural. Muito bacana, né? Eu te perguntei isso, Eduardo, né, Rodrigo? Porque para além dessa questão de somente visitar ou falar de eventos e pessoas,
que determinado período da história, é acompanhar como que essa história não parou no tempo. Essa história ela ainda continua com outros personagens que têm a sua importância, têm seu papel na comunidade ainda, e fazer com que as pessoas entendam que a produção local, seja ela do artesanato, seja da culinária, seja do transporte, como você falou, que é de suma importância para justamente a gente dar um enfoque que é necessário da questão histórica, as pessoas entenderem que nós não estamos falando de um passado, nós estamos falando de um presente e refletindo um futuro, né? Eu acho que é de suma importância de entender para que as pessoas não tenham essa visão estática sobre esse nosso trabalho do coletivo, que é justamente dar visibilidade e valorizar a comunidade como um todo. Por isso que eu convido toda a comunidade que nos assiste para sempre interagir com os trabalhos que a gente desenvolve nas redes sociais, não como espectador, mas interagir, opinar, falar, porque nós estamos ali vivenciando uma outra história, né? E que essa história ela é feita por essas pessoas e não por nós que estudamos. Deixar bem claro. Vivenciar o testemunho que ainda sobrou. Eu acho importante isso também quanto à preservação do patrimônio cultural. A gente só tem um restinho de testemunho. O que tem, a gente tem que lutar para a preservação, independente de mercado imobiliário, né, como concorrente, né? Eles querem exterminar os patrimônios culturais. Então, até um apelo aos prefeitos que, pelo amor de Deus, não acabe com tudo. A gente só tem mais um restinho, né, do testemunho arquitetônico do período colonial e aí, né, para cima. Então, a preservação do patrimônio hoje é importantíssima para que o projeto também tem municípios que não existe mais patrimônio cultural, acabaram com tudo. Então, são municípios que a gente passa batido. A gente não para ver nada, a gente não gasta um centavo. Agora, os municípios, igual o Carmo da Mata, por exemplo, tem um patrimônio arquitetônico sensacional. Oliveira também, entendeu? Itapecerica, Formiga, Pitangui. Então, são municípios históricos, né, que não ganham o devido valor por esse valor que eles possuem, né, da história.